Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. E aqui estou eu para mais um vídeo. Desde já agradeço a todos os novos inscritos, todo o apoio que tem sido demonstrado nos vossos comentários. E claro está que muitos de vós que acompanham o meu canal, sejam inscritos ou não, já estavam a pensar que eu tivesse sido acometida de algum espírito de medo, de ficar amarrada e de que a minha boca ficasse selada com o espírito da mentira para que não falasse a verdade. Mas estejam tranquilos, que nada disso aconteceu. Porque o espírito que o ancião Hélio Bianco lançou na reunião geral de ensinamentos aqui em Portugal, na congregação de Matosinhos, nessa célebre e fatídica reunião geral de ensinamentos, sim, fatídica, porque ele foi muito infeliz nas várias abordagens que fez, duas delas quando se dirigiu ao irmão Joaquim, ancião em França, e a outra quando referiu acerca do meu canal, de que tinha uma aplicação para saber quem era o irmão do ministério que me informava. E colocou, aliás, distribuiu esse espírito de medo, amedrontou muitos homens que ali estavam, inclusive os senhores da cúpula, porque nada fizeram, nem disseram, nem colocaram um travão na forma arrogante e prepotente que este ancião Hélio Bianco, que pensa que deve estar a falar não sei com quem, deve ser com os restantes senhores do ministério que se humilham e se submetem às suas ordens. Mas a verdade é que o Ministério de Portugal nada fez para impedir estas atitudes menos próprias do ancião Hélio Bianco. E se estavam com receio de que eu me tivesse atemorizado com essas suas palavras, Sr. ancião Hélio Bianco, que utilizou um jurista para amedrontar, acredito que não amedrontou também a muitos que estavam lá. Não. Simplesmente eles se resguardam. Mas acredite que eu tenho estado atenta a todos os seus movimentos, porque Deus disse que iria enviar anjos para me servirem e para me informarem de tudo o que acontecia nos calabouços da congregação cristã, a nível mundial e até aqui a nível europeu. E a verdade é que isso tem acontecido. Os senhores foram embora aqui de Portugal, mas antes os senhores tiveram atitudes que deixou alguns assim de pé atrás convosco. E o que foi muito estranho e que eu particularmente acho estranho, que no dia da ordenação, no dia 17 de agosto, que foi feita de um ancião em São Roque, que tivesse sido feita pelo ancião presidente de Portugal, o ancião Vítor Santos. Quando estavam presentes o ancião Hélio Bianco e o ancião Isaías Grilo, em que estava uma atmosfera um pouco constrangedora, não estava leve o ambiente, não, estava um ambiente pesado, até que deu para entender que tanto o Isaías Grilo como o ancião Hélio Bianco, que não gostaram muito de que este ancião, que foi ordenado, este irmão cooperador que foi ordenado para ancião, tivesse alcançado esse estatuto de ancião. Será que estou enganada? Será que foi impressão minha? Porque foi isso que me deu a entender. Eu estive lá nessa ordenação. Vocês não se aperceberam? Pois não, eu sei que não. Mas estava assim um ambiente como que constrangedor. Parece que não gostaram. E eu até fiquei assim a pensar, por que razão é que o ancião Hélio Bianco não foi fazer a presidência desta ordenação? Até que se fez luz sobre o meu entendimento, em que os anjos de Deus conversaram comigo e me esclareceram. A razão por que o ancião Hélio Bianco e o Isaías Grilo, um deles, mas até o ancião Hélio Bianco, não fez a ordenação em São Roque perante a Irmandade em relação àquele ancião.
já que ele tem ido a fazer as ordenações para o resto da Europa, a Itália, tem acompanhado, não é? Tem estado presente. Mas me esclareceram perfeitamente por que razão é que o ancião Hélio Bianco não quis atender. Aliás, não quis assumir a responsabilidade de ter ordenado aquele irmão para ancião, para que num futuro, se calhar bem mais próximo do que aquilo que nós possamos pensar, viesse a ser responsabilizado pelas atitudes desse mesmo ancião. Porque caso vocês não saibam, toda a cúpula do Brás, toda ela, a tal aplicação que eles têm para saber quem é que contacta com quem, eles também têm os seus detetives, os seus informantes, não são os anjos de Deus, não, porque Deus não se mistura com pessoas que tratam as coisas com alguma leviandade e também com alguma corrupção espiritual. Não, Deus aparta-se disso. Mas a questão é que o Sr. Ancião Hélio Bianco não quis atender, como já disse, para que num futuro mais próximo não seja responsabilidade pelos atos desse ancião. Porque eles sabem o currículo desse ancião, que foi agora para ancião. Sim, que foi agora para ancião. Eles sabem perfeitamente o currículo. E eles se acautelaram. Porque se alguém tiver que ser responsabilizado, não vão ser eles. Vai ser o ancião Vítor Santos. E houve uma coisa que me intrigou. O senhor ancião Vítor Santos, senhor presidente dos anciãos, o senhor não é dos mais velhos. Tem um ancião Benjamin e tem um ancião Augusto Pereira, que são mais velhos que o senhor. Mas até mesmo esses não quiseram fazer a ordenação. Será que eles também foram contra? Parece que houve um vasto leque de pessoas que foram contra o subir de posto desse irmão, de cooperador de adultos para ancião. Mas a questão é, ó senhor ancião Vítor Santos, é que o senhor sabe perfeitamente como é que se chama esse ancião. E o senhor teve que recorrer à lista de anúncios para ler o nome do ancião. O senhor não foi capaz de memorizar? Está assim tão mal da sua memória? Embora que eu sei que o senhor ancião, presidente dos anciãos daqui de Portugal, tem uma nostalgia dentro de si em relação aos tempos antigos, em que com certeza achava que tudo era mais simples, mais puro, ou talvez não, ou porque as coisas eram mais ocultas ao povo. Não havia a internet, não havia o YouTube, não havia quem tivesse a coragem de dizer as verdades num canal do YouTube, não é? Eu creio que o senhor ancião Vítor Santos deve estar com uma nostalgia tão grande quando as coisas eram feitas de uma forma tão camufladas, não é? Em que ninguém tinha a descaradeza de dizer o que pensa, o que acha, a sua opinião, como é que o caso do canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Mas quer dizer que então é assim que funcionam as coisas, Sr. Ancião Hélio Bianco. O senhor com certeza ficou com um pé, eu não digo com um pé, eu acho que foi com os dois pés atrás em relação a esse novo ancião que foi ordenado em São Roque, no dia 17 de agosto, em que estava a igreja lotada. A verdade é essa. Se calhar até estavam lá os hipócritas que também não gostam desse irmão que foi para ancião, não é? Mas se calhar até lhe bateram assim deram umas palmadinhas nas costas, Deus te abençoa, mas quero ver-te a cair, não é? Porque é assim que funciona a cúpula, é assim que funciona. Mas ancião Hélio Bianco, eu estou de veras admirada de não ter feito a ordenação, quando vocês gostam tanto de pompa e circunstância. Até sentiu que estavam ali
incomodados, que não estavam à vontade, que foram praticamente como que obrigados, deixa estar aqui. Mas a verdade é que vocês lançaram o disco voador, enviaram os extraterrestres, inclusive o irmão Silvio já regressou ao Brasil, o que ele vinha em missão para ficar em Portugal e de um momento para o outro regressou ao Brasil, o que é muito estranho, porque se foi orado e que foi determinado ele vir para Portugal porque vinha em missão, mesmo que viesse em missão para a reunião geral de ensinamentos, porquê? O que é que tinha o irmão Silvio? O que é que o irmão Silvio fez? Qual foi a ação do irmão Silvio? Não tenho nada contra o irmão Silvio, nem o conheço, não. Mas é a forma que utilizam de dizer que Deus foi orado e Deus aprovou, o irmão Silvio vem para Portugal. Vem uns tempos para Portugal. E foram poucos dias. Será que ele se assustou com tudo o que estava ao seu redor? E ele pensou assim, não, aonde é que eu me vim meter? Num ninho de cobras, lagartos e lagartixas. Se calhar é melhor eu ir-me embora daqui enquanto tenho vida e saúde, da pouca saúde que tenho. Mas calma, vou explorar mais. Vou assim fazer vídeos curtos para não vos maçar. Mas, Sra. Hélio Bianco, eu estou atenta. Acredite que o senhor está a ser vigiado com olhos de águia que Deus enviou sobre a Europa. Está a entender? Não é preciso aplicativo nenhum, porque Deus, Ele sonda e vê tudo. Tudo. E acredite que até colocou um escudo para que o espírito do medo não me atingisse. Eu dou graças a Deus por isso, porque Deus está ao meu redor. Que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.